necessidade do teu povo, mas o teu Espírito Santo, Senhor, sabe e pode, Pai, falar através dele. Usa, Senhor, a boca dele, revela, ó Deus, aquilo que precisa ser revelado. Tira do meio de nós e de dentro de nós tudo que desagrada a ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar, né? O pastor disse que queria fazer um culto só de louvor. Vamos começar já a treinar, né? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e ocupado, quero estar sem a linha do Senhor. Trabalhar o quê? Na vinha do Senhor, meu desejo é ocupado, quero estar sem a vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, estar do pecado, libertar, conduzir o lar.
dia nossa luz e na linha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na linha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar o quero estar na linha do Senhor. Deus é meu obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Quiser estar falando, serás também lugar. Vamos louvar, louvar com poder de palmas. Vamos louvar, louvar com poder de palmas. Aqui na terra se canta, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve como da alegria e falar. Assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus. Vamos louvar, com o poder de palmas. Vamos louvar a Jeová. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra da alegria e paz, da alegria e paz, da alegria e paz. Assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus, assim se louva a Deus, assim se louva a Deus. Vou ler aqui em Salmo 57. Que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em ti, e o sobre das tuas asas, sobre a sombra das tuas asas, me abrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aleluia, glória a Deus. Vou orar para que Deus venha derramar o teu poder e a tua unção, Senhor, agora à tarde, aqui nesse momento de louvor e de adoração que nós estamos, Senhor. Vem, Senhor Jesus, tocando, curando e libertando a vida de cada um que estão aqui, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, derramar o teu poder e a tua unção na vida daqueles, Senhor, que se afastaram, que criticaram, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que cura, que salva e que liberta. Vem agora nessa tarde, Senhor, tocando na vida de cada um, em nome de Jesus, trazendo paz, saúde e prosperidade.
no nome de Jesus. E vem abençoar o pastor Júnior, que ele vem dar a palavra, em nome de Jesus. Vem fortalecendo a irmã Tânia, para que nós todos venham a ser compartilhados com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem fim. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer na caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus que implora forças pra sobreviver. Céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você ele toda a espera, quebrar as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda um anjo até o passo feio para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem mexe de você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem quiser te ofender, você vai ter que guerrear. Quem é louco guerrear com Deus? Com lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus implora, forças pra sobreviver, porque está quase morrendo. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende e manda um anjo te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda um anjo até um lugar de feio para lhe buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Que toca em você, está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem 1000 motivos, vai seguir, mas quem quiser te ofender, você vai ter que guerrear. Guerrear. Você Deus estremece terra, quebra as cadeias. Onde estiver, ele manda um anjo até o lugar que veio. Vai lá, Miguel, buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e passa aqui contigo. Ele sempre está em toca em você. Está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem 1000 motivos pra seguir, siga, se quem quiser te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que Prestasse atenção nessa leitura, porque é muito, muito importante. Eu fiquei dúvida aqui no negócio. Fala, irmão. 55, é 1955? Não. O calendário, nós estamos no ano 2024, depois de Cristo. Quando a gente conta antes de Cristo, a gente conta na ordem decrescente, entendeu? Quando a gente conta depois de Cristo, a gente conta na ordem crescente. Ou seja, o ano primeiro depois de Cristo fazia um ano que Jesus tinha ressuscitado e tinha ido para o céu. O ano 55
depois de Cristo, fazia 55 anos que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha ressuscitado. Entenderam? O ano 55. Ou seja, essa carta já está com quase 2000 anos que foi escrita. Ela está com 1926 anos, mais ou menos 1923, 26 anos que ela foi escrita, mais ou menos isso, essa carta. Então está um bom tempo, né? Que ela foi escrita. Então, Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que encontrava-se em Roma. Ele começa a carta dizendo o seguinte: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Quando vocês, eu já falei isso aqui, quando vocês ouvirem, eu não sei se foi aqui ou se foi isso de casa, o nome epístola. Vocês lembram o significado de epístola? É a mesma coisa que carta. Tem algumas bíblias que vocês vão encontrar a epístola aos hebreus. A epístola significa carta. Epístola e carta, essas duas palavras têm o mesmo significado. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anunciasse a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Por muito tempo, desde que Adão pecou, até Jesus chegar, até João Batista, até Abacuque, Deus vinha anunciando que Jesus vinha. A primeira profecia que Jesus viria, vocês lembram qual foi? O senhor lembra, irmão Adão? Depois que Adão e Eva pecou, Deus chamou os dois e deu uma sentença para cada um. Para a cobra, para Eva e para Adão. Para Eva, ele disse que ela ia ter filhos com dores, ia aumentar mais ainda as dores. E ia pôr inimizade entre ela e a sua semente. Mas, ele disse, a tua semente pisará da serpente. E essa foi a primeira profecia de que o Messias viria. E de Gênesis a Abacuque, vem falando que Jesus iria vir, que o Filho de Deus iria vir. E Paulo aqui, quando ele começa a escrever essa carta, ele relata as Escrituras, os profetas e as Escrituras, elas falavam da vida de Cristo. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual como ser humano foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Então, as Escrituras sempre falou que o Messias seria descendente de Davi. E quando você vai olhar a genealogia de Jesus, ele é descendente de Davi. Só que ele também era Deus. E como foi que ele provou? Como é que nós podemos ter certeza de que ele é Deus? Ele veio como homem. E como é que nós podemos ter certeza de que ele é Deus? Ninguém tem uma ideia aí? É Pai, Filho e Espírito Santo. É o que fez não só, né? Sim, mas como é que ele era homem? Aí todo mundo podia constatar por quê? Porque ele nasceu, cresceu e morreu. Todos viram ele, todos deram testemunho desse. Mas e a santidade e a deusidade dele? Como era que ele ia provar que ele era Deus? Que ele era o Filho do homem, o Filho de Deus. Quando ele ressuscitou. Teve mais alguém que ressuscitou e não morreu? Ele morreu. Exatamente. Mas ele morreu. Mas voltou a morrer. Gabriel sentou e nunca mais morreu. Entendeu? O único que ressuscitou e não morreu, que está vivo,
é Jesus Cristo, é o único. Então assim, é por isso que ele prova que era o Filho do homem. Por quê? Porque ele ressuscitou. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra, isso é Paulo falando, de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graça ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Irmãos, naquela época, Roma era como se fosse os Estados Unidos das Américas. Qual é o país mais poderoso? Não é os Estados Unidos? Ou vocês acham que é outro? Tem outro tentando ainda chegar ao nível dele, né? Mas ele ainda está com a maior potência do mundo. Então, naquela época, a maior potência do mundo era Roma. E naquela época, Roma perseguia os cristãos. E essa igreja aqui, ela não foi fundada por Paulo. Paulo, ele praticamente evangelizou toda a Ásia. Só que quando ele pendeu para a Europa, que é onde fica Roma, o Espírito Santo dizia não, agora não. Quando ele pensava, quando ele planejava em ir para Roma, o Espírito Santo dizia não. Por isso que ele diz, né? Eu planejo, eu tento, eu quero, mas até agora ainda não deu certo eu ir. Então, como não deu certo, eu vou escrever uma carta, porque eu não sei quando é que eu vou, mas eu vou escrever uma carta para compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem me mostrado. E provavelmente essa igreja, ela foi fundada, aliás, provavelmente não, ela foi fundada pelos judeus, mas ninguém sabe ao certo quem foi. A Igreja Católica costuma dizer que foi Pedro que fundou a igreja, só que não foi Pedro. Pedro não foi Papa, Pedro não foi, ele foi apenas o apóstolo Pedro. Ele não foi o que Roma diz que ele foi, né? O que a Igreja Católica diz que ele foi. Vamos continuar, a partir do 13. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Agora, preste só atenção no que Paulo diz. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Pois o justo viverá pela fé, como dizem as Escrituras, né? E por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, o justo viverá pela fé. Por meio da fé, ele é aceito por Deus. Então, nós só somos aceitos por Deus se nós crermos. Se nós não crermos, tem muita gente que
lê, tem muita gente que entende a palavra, tem muita gente que estuda a palavra, mas não tem fé. Vocês acreditam nisso? Tem muita gente. E para que nós sejamos salvos, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessar os nossos pecados e aceitá-lo como Senhor da nossa vida. Do céu, Deus revelou a sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Tem pessoas que, além de não crer, elas ainda atrapalham os outros crerem. Vocês prestaram atenção no que foi que Paulo escreveu aqui? Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Paulo está dizendo aqui que nós não temos desculpa nenhuma para não crer que Deus existe. Só é você olhar para a natureza. Tem alguém, vocês já ouviram alguém dizer na face da terra, desde que a terra foi criada, que o homem conseguiu criar alguma coisa? O homem já tentou criar um animal, né? Disseram que criaram uma ovelha, mas eu realmente não acredito que eles criaram, né? Mas não durou muito. Exatamente. O homem pode pegar do nada e fazer um oceano. O homem pode pegar do nada e fazer uma árvore. Então, tudo que nós vemos revela a natureza divina de Deus. E quantas pessoas negam isso? Quantas pessoas negam, né, que Deus não existe, que Deus não fez nada disso, que isso é balela, que nós somos uns otários porque cremos em alguém que não pode ser visto, que não pode ser tocado? Quantas pessoas já falaram e continuam falando isso? E a prova de que Deus existe está aqui na nossa frente. Eu estou olhando para um ser que é impossível outro ser criá-lo, a não ser um ser divino, um ser único. Deus, ele não tem princípio, não tem fim, ele não foi criado por ninguém. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles sabem que Deus é, mas eles não lhe dão a glória devida, eles são mal agradecidos, eles têm pensamentos tolos e olha só, por causa disso, o que é que Deus fez? Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a um Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Tem alguma coincidência? Ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Quantos deixam de adorar o Deus vivo, o Deus único, para adorar ídolos que parecem conosco? E se tem uma coisa que Deus
Essa é uma das coisas que Deus mais abomina. É a adoração a ídolos. Por isso que Deus, olha só porque eles, deixaram de adorar o Deus imortal e adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Irmãos, a gente está pregando a palavra toda semana, falando o que é que nós, como servos de Deus, devemos fazer e ser. Mas você continua teimando em pecar, continua insistindo no que desagrada a Deus. Chega um ponto que Deus diz: você quer fazer a sua vontade? Então faça. E Deus entrega a eles as suas próprias vontades. Olha só, quando Deus deixa o homem fazer o que ele quer, a vontade dele, deixa que os pensamentos dele os envolva, olha só o que é que acontece. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homem tem relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Tem outras versões da Bíblia que eles dizem que eles têm relações sexuais, homem com homem. Contrária à natureza é exatamente isso. O homem, aqui está dizendo que eles deixaram de adorar a Deus, o Criador, e adoraram a criatura. Vocês estão vendo alguma coisa parecida no mundo de hoje? Vocês veem aí homossexual, lésbica, homem com homem, mulher com mulher? É isso que está dizendo aqui, que Paulo está descrevendo. Mas naquela época já tem isso, mano. Então, isso parece que foi escrito há 1920 anos atrás. Isso não parece que foi escrito hoje, não? Eu pensando que isso tinha, mas era muito questão de mal, que estava banal. Era não, irmão José Luiz, era não. O senhor tem uma ideia? Deus acabou com Sodoma e Gomorra justamente porque um dos pecados, eles eram maus na sua essência, mas um dos pecados era esse. Então, hoje eu estava ouvindo um pastor e ele estava dizendo que na Roma antiga, um único rei não era homossexual. O nome dele era Cláudio. Mas em compensação, a mulher era uma vadia. Todos os reis de Roma foram homossexuais. Então naquela época não era diferente dessa. Está só piorando. Então assim, eu estava lendo hoje, que tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, que ele disse que para a gente entender Romanos, a gente tem que ler pelo menos, isso ele já ouviu de outro pastor, né? Ele disse, tem que ler pelo menos 16 vezes, lê e volta, pelo menos umas 16 vezes para poder você entender. Então assim, Romanos, essa carta, ela é muito rica, ela tem ensinamentos tremendos. Então você vê aqui que naquela época
Deus já entregou, Ele fez exatamente a igreja. A igreja ela é feita de períodos. Tem períodos que há um avivamento. Aí as pessoas param mais de pecar. Ou seja, é como se você estivesse na escuridão e acendesse uma luz. Então a igreja, desde que Cristo se foi, a igreja tem vivido de fases. Tem aquela fase em que a igreja está brilhando, sendo luz, sendo sal, mas tem aquela fase em que a igreja está quase morrendo, está na UTI. Aí é onde o pecado toma conta de uma maneira terrível. Nesse período aqui, a igreja estava nessa situação. Por isso que o pecado estava... Só que depois veio a perseguição, veio outra perseguição, e a igreja teve um avivamento e o pecado ficou menos. A igreja prevaleceu, a igreja era luz. Então quando a luz é acesa onde tem trevas, a treva sai, né? E hoje? Isso significa que hoje a igreja está precisando de um avivamento. A igreja está precisando acender a luz para que as trevas sejam dissipadas, afastadas, para que as trevas se acabem. Só que tudo isso que está acontecendo no mundo foi dito por Jesus que ia acontecer. O amor de muitos esfriando, o pecado aumenta, o amor esfria. Então assim, o pecado está aumentando, aumentando, aumentando. Só que vai chegar a um ponto que a igreja dessa vez vai ser diferente. A igreja vai ficar tão sufocada com o pecado que Jesus vai vir tirar a sua noiva desse mundo. Quando Jesus tirar a igreja desse mundo, aí vocês vão ver bagaceira. Nós ainda não estamos vendo o pior do ser humano. Ainda não. Ainda vai ter coisa pior. Aquela história, né? Tem como piorar? Ainda tem como piorar. E ainda vai piorar. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam mentiras, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Tudo que eu falei aqui acontece, vocês identificam isso aqui? Aqui não tem isso não, né, irmão Adão? Estão cheios de todo tipo de perversidade. Perversidade aqui não tem, né? Maldade também não, né? Ganância muito menos. Vícios, nem pensar, né? Ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Essas coisas aqui não tem. Nem aqui, nem nesse mundo, né? Caluniam e falam mal uns dos outros. Isso aqui é que não tem mesmo aqui nesse lugar, né? Tem ódio de Deus. Tem alguém que já viu aqui esbravejando contra Deus? Negócio de Deus. Isso não existe aqui, irmão Zé Luiz. Não existe pouco, né? Aqui tudo existe. São atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. Isso aqui não tem. Isso aqui não tem. Esses meninos são tudo obedientes, né, José? É uma bênção
são imorais. Vocês sabem o que é imorais? Vocês sabem o que é imoralidade? Uma pessoa ser imoral? Essa moral aqui, irmão Zé Luiz, vocês viram aqui que aqui fala que não cumprem a palavra? Cumprir a palavra, irmãos. Antigamente, eu lembro que a palavra de um homem, depois que ele falava, acabou. O sangue botasse no meio da canela. Ele ia cumprir. Hoje fazer que igual o pastor Luciano, que diz, hoje os homens são tudo Nutella. Então assim, se o meu pai dissesse assim, vá ali na venda e diga ao seu fulano, era João o nome do dono da venda, diga ao seu João que mande essas compras que no final de semana eu vou lá pagar. O seu João mandava tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que no final de semana ele ia pagar. Então eu fui criada numa época em que bastava o meu pai ou a minha mãe olhar para mim, não precisava nem falar. Se ele olhasse, eu já sabia que depois eu ia levar uma surra, dependendo do que eu estivesse fazendo. Dependendo da maneira como ele olhasse para mim, eu já sabia. Depois, hoje, misericórdia, Jesus, ainda bem que eu não tenho filho, porque se eu tivesse, quer dizer, que eu não tenho filho pequeno na minha companhia, né? Porque se eu tivesse... Então, para vocês, né, meninas, que ainda estão sobre a tutela dos pais, né? Olha o que é que Deus diz aqui, viu? Desobediente aos pais, imorais, é porque o Senhor não tem. O Senhor não tem. Mas se você abrir o Instagram, vai aparecer lá umas mulheres, não é nem que a gente vai buscar, entendeu? Tem pessoas que postam, vai aparecer lá a mulher com um shortinho aqui, só de coisa aqui, quando estou mostrando as partes íntimas, né? Com as músicas pornográficas se requebrando. Não tem nem bunda. E fica aquela coisa seca assim, sabe? Isso. Mas a minha mãe dizia só tem o fedor. A minha mãe dizia, né? Mas estão se achando. Isso é ser imoral. Imoral é você ver uma criança dessa que saiu aqui esculhambando com a avó. Imoral é você ver um filho levantar a mão para bater na mãe ou no pai. Isso é ser... Gente, eu vejo crianças deste tamanho assim, ó, de 2 anos, acho que 1 ano e pouco, já estão dançando aquelas músicas pornográficas. As mães já estão ensinando as crianças. Isso é imoralidade. E o senhor assistindo? Tá vendo, Diana? Ele mesmo se entregando. Olha, tá vendo? Estamos descobrindo os podres. Agora eu não vou agora. Muito bem, vamos ver, muito bem. Então, já descobrimos que o irmão Zé Luiz está cometendo imoralidade. E as novelas de hoje, misericórdia, Jesus. Antigamente ainda dava para se ver, né? Mas hoje, meu Deus do céu, é cada imoralidade, irmão Zé Luiz. É homem com homem, é mulher com mulher, é homem pedófilo. Tudo que não presta, a Globo passa. E o Senhor lá no altar de Baal. Agora, a música que pode é somente na do grupo. Durante o dia o Senhor peca e à noite vai ouvir louvor. Irmão Zé Luiz, se liberte, pelo amor de Deus, irmão Zé Luiz. Esse carro é mais difícil, Pode essa habilidade no máximo. Esse carro é mais difícil. Olha só, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas, mesmo assim, continuam
a fazê-las. E pior ainda, isso não sou eu, não, eu estou lendo, viu, irmãos? Isso não sou eu que estou falando, não. Isso eu estou lendo aqui, ó. Se vocês quiserem ler na Bíblia de vocês, ou se vocês quiserem ouvir, vocês botam lá. Ouvir Romanos capítulo 1, que vai estar assim. Pior ainda, aprovam o que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Está ouvindo, irmão Zé Luiz? Se eu aprovo o que eles fazem, quando eu me sento na frente da televisão e vou assistir aquela desgraceira, eu estou dizendo o quê? Que eu estou aprovando, eu estou dando audiência, eu estou concordando. É verdade. O capítulo 1 de Romanos terminou. Vocês entenderam alguma coisa? Hã? O que vocês tiraram dessa leitura que eu fiz aqui? Leva diretamente para o mundo. Só me leva para mim. Ô irmão, olha só. O mais impressionante é que Paulo, ele dá um relato das coisas ruins que os seres humanos fazem. E ele diz que aqueles que fazem e que concordam com os que fazem, eles vão para o inferno, irmão. Essa morte aqui é a morte espiritual, quando ele diz. Mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, provam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Não tem. Eles sabem que o mandamento de Deus, que o mandamento de Deus diz, que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Quando Paulo fala de morte aqui, essa morte não é a morte natural que todos nós vamos passar se não formos arrebatados. É a morte espiritual. Então, eu quis ler esse capítulo aqui para vocês. Não, já estão mortos. Essas pessoas que fazem essas coisas aqui que Paulo descreveu, se não se arrependerem, se elas morrerem, elas já estão com fazer só. Tem um pastor que a gente gosta de ouvir, que a gente ri aqui só com ele, né? Ele diz: gente, vocês já estão com o hotel pago. Quem faz essas coisas aqui já estão com o hotel pago. É o hotel, vai direto para o inferno. Ele fala bem assim. Então, gente, irmãos, não se enganem. Isso aqui é Deus falando. Na hora que você morrer em pecado, não tem conversinha não. Você não vai chegar lá perto de Deus e dizer: Senhor, dá um jeitinho aí, um jeitinho brasileiro. Com Deus não tem. Então, com Deus é sim e não. Ele diz que passar disso é procedência maligna. E não se engane. A gente não vai para o inferno só se for homossexual. A gente não vai para o inferno só se formos adúlteros. A gente não vai para o inferno só se formos prostitutos. A gente não vai para o inferno só se formos assassinos. A gente não vai para o inferno só se formos ladrões. A gente também vai para o inferno se a gente mentir. A gente também vai para o inferno se a gente tiver inveja. A gente também vai para o inferno se a gente falar mal do irmão. A gente também vai para o inferno se a gente tiver ira, se a gente tiver ódio, se a gente tiver rancor. Essas coisas tudo leva para o inferno. Então, aquela mentirinha, que nem naquele dia, né, eu disse que me irei com a Manuela, eu disse que se eu tivesse morrido naquele dia, eu tinha ido para o inferno, né? O irmão Zé Luiz disse: só por causa disso, irmão? Pois é, irmão. Aquela coisinha pequena que você acha que besteira, é aquilo que vai manchar sua veste e não vai permitir que você entre no céu. Na borda, tem duas parábolas que Jesus conta. Uma é as bordas do filho do rei. Ele fez a festa de casamento e os convidados nenhum foram. E ele mandou chamar todo mundo que eles encontrassem, né? Mandou os empregados. A festa estava cheia. Só que quando ele chegou lá na festa, ele olhou assim e viu
um homem que não estava vestido de acordo com a festa. Não estava vestido para uma festa de casamento. E ele chegou e disse: amigo, como foi que tu entrou aqui? Tu está vestido adequadamente. Aí disse que ele mandou os empregados pegarem aquele homem, amarrar os pés e as mãos e jogar no inferno. Então é sério. Eu quis ler esse versículo, esse capítulo, para vocês verem que Deus não está brincando. Foi escrito há 1900 e poucos anos atrás. Mas parece que foi escrito ontem. Os pecados que estão sendo relatados aqui, parece que foram ontem. E nós estamos o quê? Brincando de ser crente. Não é só o Senhor não, viu, irmão Zé Luiz? Nós também falhamos. Quantas vezes eu deito na cama, em vez de pegar a Bíblia ou um livro que vai me edificar, eu fico no Instagram, olhando aquelas besteiras. Às vezes quando eu olho, passou-se uma hora. Perdi uma hora na frente da tela. Isso são distrações que nos tiram da presença do Senhor. Isso quer dizer que a gente não pode se divertir, não pode... Claro que podemos. Agora, o que você está assistindo está lhe acrescentando na sua vida espiritual? O que eu estou assistindo, o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, aonde eu estou indo? Jesus está se agradando? Ele está indo comigo? Ou ele não está indo porque um santo não chega ou não faz aquilo que eu estou fazendo? Nós devemos pensar, quando for tudo que formos fazer, a roupa que vamos vestir, antes de falarmos uma palavra, nós devemos perguntar: Jesus faria isso? Jesus iria para aquele lugar? Jesus sentaria naquela roda? Jesus sentaria na frente daquela tela para assistir aquele programa? Jesus pegaria o celular e olharia o que eu estou olhando? Tudo nós devemos perguntar ao Senhor. O Senhor faria isso? Será que eu estou, como crente, falando o linguajar que Jesus falaria? Será que eu, como crente, estou me vestindo da maneira como Jesus gostaria que a noiva dele se vestisse? Que essa meditação fique para cada um de nós, que nós venhamos pensar. Irmãos, a salvação é individual. Eu queria tanto assim abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro que a salvação é individual. É eu que tenho que me preocupar para onde é que eu vou depois que eu morrer. Não é o pastor, não. Quer dizer, as pessoas... Então, assim... não, eu deixei de ir para a igreja porque fulano fez isso, fez aquilo. Meu Deus. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo. Se fulana ou ciclana está falando de mim, o problema é dela. Se ela tem raiva de mim ou não gosta de mim, o problema é dela. O que dizem de mim, o problema é deles. Eu tenho que me preocupar é que se eu vou morar com Jesus ou não, a escolha é de cada um de vocês aqui. Se estão mentindo para o pastor, se estão fazendo as coisas escondidas do pastor, e Deus não está vendo, não? Então, coloca uma coisa na cabeça: a gente quer que todo mundo vá para o céu. A gente ora, a gente lê a palavra para vocês, a gente explica a palavra para vocês, mas quem decide é cada um de vocês, se vocês querem seguir ou não. E nós
nós vamos perder alguma coisa se vocês forem para o inferno? Eu não vou perder nada. Deus não vai perder nada. A única pessoa que vai perder é quem for para o inferno, que vai passar uma eternidade sofrendo. Ok. Exatamente. Então assim, as pessoas agem como se... As pessoas agem como se... Porque não são crentes, porque deixaram de vir para a igreja, isso está nos afetando de alguma forma. Isso está afetando a Deus. Olha, coitadinho de Deus, está lá chorando. A irmã Tânia não está mais na igreja. Vocês acham que Deus está preocupado com isso? Ele já fez a parte dele, ele mandou seu filho para morrer por mim e por você. Se eu viro as costas para o filho dele, vocês acham que eles vão, que Deus vai? Pelo amor de Deus, vai para a igreja. Deus quer que todos se salvem. Mas Ele disse, se vocês quiserem, eu quero que a minha casa esteja cheia. Mas a decisão não é minha. Vocês que têm que decidir. É vocês que têm que decidir se querem me seguir ou não. Jesus falou isso. Se quiserem, sigam-me. Peguem a sua cruz e sigam-me. Mas é se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. Quem quiser, vai. Quem não quiser, a passagem já está comprada para o hotel do fogo ardente. O hotel Galinho. Então que a gente pense e medite, reflita sobre o que nós realmente estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa salvação, com a nossa escolha. Glória a Deus. Amém? Mas, pastor, eu não preguei não, viu? Preguei não. Eu só quis fazer essa reflexão aqui com os irmãos. Por quê? Porque hoje Deus falou comigo e eu queria compartilhar com os irmãos. Mas o pastor vai cantar aquela do fundo do baú e depois o pastor traz a palavra. Não, já pregou. Vamos cantar uma coisa aqui. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa guerra o fogo descer. Dia de Pentecostes, que fogo a casa encheu, foi Deus que mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo para todo lado, era voz horrível de poder. Quem sabe hoje é o dia de Pentecostes, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo. Os irmãos estão reunidos e todos dando glória a Deus. Era um dia como esse, quando o fogo desceu. Vamos agora, vamos clamar, vamos implorar, como vai descer. Quem sabe nesse sábado, nesta tarde, como vai descer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver aqui nesta igreja quando descer. Na igreja hoje à tarde, lá José e a Laís, a criança e sua filha, o Ana Fria, não sei se diz, o Adão e também, o nosso querido irmão Luiz, bem ali da Maria e a Tânia é assim que se diz. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nesta igreja.
sabemos qual foi a mensagem, o título. Agora vamos guardar no nosso coração. E o povo vai cair no meio da congregação. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o povo descer. O hino é antigo, os irmãos podem decorar. É só repetir o coro que no céu vai gravar. Agora nós vamos cantar dando glória a Deus, aleluia, amém. Hoje até o menino, o pai dele vai cantar também. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o povo descer. Meus irmãos, em oração, vamos orar para que esse salvar. E esse lugar de novo fica cheio de gente. Vamos juntos em oração e com amor vamos pedir. E esse lugar agora, de uma vez por todas, vai entupir. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o povo descer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o povo descer. Aqui eu vou ver pegando irmão Luiz e irmão Adão, a irmã Maria, Adriana e todos os irmãos. Vamos pregar que também vou cantar na congregação. E eu vou ficar sentado, ó Deus, levando a movimentação. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o povo descer. Eu quero ver aqui nessa igreja o povo descer. Antes de o pastor pregar, é uma coisa que eu esqueci. Vocês ouviram o que esse capítulo diz, não é? Ele fala dos pecados, né, da imoralidade, do homossexualismo. Mas vocês sabiam que já tem Bíblia que tiraram isso? E daqui uns dias vocês não vão mais encontrar essa Bíblia que fala sobre essas coisas? Eles querem tirar tudo da Bíblia que condene um pecado? Ou seja, vocês já ouviram dizer que tem a igreja inclusiva. É o nome para dizer que é a igreja dos gays mesmo, é a igreja das bichonas mesmo. Aí chama a igreja inclusiva. Aí tem a Bíblia que é inclusiva. Esta Bíblia, se vocês chegarem numa livraria ou pela internet pedir, vocês não vão ter esse texto que eu li. Como no Velho Testamento também tem, condenando relações sexuais de homem com homem, de mulher com mulher, de homem com animais. Tem um monte de coisa que eles tiraram da Bíblia, porque não pode mais dizer que é pecado o pecado. Entenderam? Então, compre a Bíblia, guarde, porque a Bíblia é verdadeira. Ela não vai acabar, mas vai ser difícil de ser encontrada, como já teve tempo e tem lugares aí que ela não consegue ser mais encontrada. Pode pregar, pastor. Garanto que dessa vez é só 15 minutos mesmo, porque hoje nós vamos ter live e devido à live desgasta muito a garganta. Aí eu queria, já que nós estamos dentro de Romanos, eu já estava pensando em falar em Romanos. E o capítulo 8 e o verso 1, ele afirma o versículo mais conhecido
mais conhecido dos 16 capítulos do livro de Romanos. É o versículo mais conhecido do livro de Romanos. O que é que Romanos 8 e 1 diz? Portanto, agora, nenhuma condenação existe para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo veio até o capítulo 7, Josefa, fazendo um relatório do pecado e suas consequências, Daiane. E quando Paulo vem fazendo o histórico, você vai ver que no capítulo 7, a partir do versículo 7, ele faz um apanhado geral dele mesmo. Ele diz: poxa, eu quero fazer o bem, eu não faço. Eu tento fazer o correto, não consigo. Eu luto contra a minha carne, é uma luta contínua. Eu luto contra a minha mente. Lá no capítulo 11, capítulo 12, ele vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Entenda, no capítulo 8, é um versículo central do capítulo. Portanto, agora. É como se ele tivesse, depois de ele ter feito aquele apanhado do capítulo 1, viesse para o capítulo 2, relatasse das consequências do mundo atual, principalmente no aspecto de Roma, como foi falado aqui, Laís, Adriana e Herodias, onde nenhum dos reis que passaram por Roma, exceto o imperador Cláudio, não tinha sido homossexual. Só Cláudio, o resto não era. Então, ele olhando para Roma, ele olhando para as circunstâncias em volta, olhando para a situação de Atenas, ele olhando para a situação das cidades em redor da Ásia, ele disse: a situação está precária, a situação está desgraçada, o pecado está afundando a sociedade, não tem mais como a gente não encarar isso de frente. A situação está crítica, as circunstâncias estão lamentáveis, estão patéticas, estão nojentas. Ele vem até o capítulo 7 trazendo todo um relatório, irmão Luiz, que foi resumido aqui pela minha esposa no capítulo 1 de Romanos. Mas quando ele chega no 8, o que você pensa que ele vai dizer? Agora lascou tudo. Agora já era. Agora pode cavar o buraco e enterrar quem tem aqui. Não. Quando ele chega no 8, ele diz totalmente diferente nisso. Portanto, agora, nenhuma, nem meia condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois esses não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É como se ele estivesse dizendo: ei, apesar de toda a desgraça, toda a miséria, toda a lascívia, toda a lamúria, toda a coisa nojenta que nós estamos vendo, percebendo, ouvindo e sabendo, mas tem uma saída, uma alternativa. Então qual é, Paulo Infome? Diga, por favor, qual a saída que se tem? Ei, se crer em Cristo Jesus, automaticamente não se anda mais pela carne, não se pensa mais pela carne, não se pensa mais como o mundo, não se age mais como o mundo, não se caminha mais como o mundo. Automaticamente, como é que é, Paulo? Automaticamente anda-se pelo Espírito. Portanto, agora. E o que eu achei interessante, José, é que ele diz: portanto, amanhã. Portanto, semana que vem, portanto, daqui um ano. Ele não, portanto, agora. E esse agora significa instantaneamente já. Portanto, agora, não há nenhuma condenação. Para quem, Paulo? Vai informando que esse mundo está desgraçado, esse mundo está miserável, esse mundo está nojento, esse mundo está transgênico, esse mundo está nebuloso. Não vai fazer, Paulo. Agora pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma condenação. Mas o que é que tem que fazer? Qual o medicamento que tem que tomar? Qual a receita que você tem que tomar? O que é que tem que se fazer, Paulo? É muito simples. Agora não tem nenhuma condenação. Para quem? Para quem está
em Cristo Jesus. E aquele estar ali é o mesmo sentido de conexão, colado, ao lado, grudado, conectado. É o mesmo sentido. Não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E para você entender basicamente o que eu quero falar, se a gente pega uma galinha, por exemplo, e coloca dentro de um saco, ela está dentro do saco, e o saco está moldando ela. Então qualquer um que pegar aquele saco, ou quem pegar, leva aquele saco para lá com a galinha dentro, traz para cá com a galinha dentro, leva para ali com a galinha dentro. A galinha não consegue mais ter vontade de ficar, não, vou ficar aqui, não, vou ficar ali, não, vou ficar lá. Paulo quer dizer mais ou menos isso. Quem está em Cristo Jesus não faz mais a vontade da sua carne, não faz mais a vontade dos seus quereres, não faz mais a vontade dos seus desejos, mas faz a vontade de Cristo. Quem leva você para lá é Cristo. Quem traz você de lá para cá é Cristo. Quem diz a sua direção é Cristo. Quem diz o que você pensa é Cristo. Quem diz para onde você vai é Cristo. Quem é que faz a coisa acontecer na sua vida é Cristo. A dependência é total de Cristo. Por isso que ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne, ela sempre vai querer vencer o Espírito. Por que a carne vai sempre querer vencer o Espírito? Porque nós somos feitos de carne. E o Espírito habita em nós. E o Espírito não faz nada obrigatoriamente forçado. Ele tenta te convencer a fazer a vontade de Deus. Mas como nós estamos num mundo extremamente pecaminoso, imundo, nojento, nós vemos que a carne muitas vezes prevalece na situação. Muitas vezes a carne manda no nosso pensamento, a carne manda nas nossas práticas, a carne manda nos nossos quereres, a carne manda nas nossas vontades, a carne manda no que aquilo que nós vamos fazer. Tudo é carne. Ah, pastor, a carne é fraca. Ah, pastor, a carne é assim, a carne é assada. Por quê? Porque nós estamos nesta luta constante da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Mas todavia, nesta tarde, você precisa entender que apesar do pecado estar abundando no mundo, apesar do pecado estar invadindo em todas as classes de idade, adolescência, juventude e criancice, apesar do pecado estar na televisão, na internet, ou seja lá onde você quiser acessar, no celular, no tablet, apesar do pecado estar invadindo em todos os ângulos, em todos os aspectos, na escola, em todo lugar, apesar do pecado estar querendo dominar e até parece que está dominando tudo, eu digo para você nesta tarde, mas se você quiser acreditar no texto que está escrito em Romanos, apesar do teu passado nojento, imundo, miserável, cheio de malícia, indecência e desgraça, apesar do teu passado ser nojento, ser dessa forma, apesar do teu passado ter uma fotografia tão negativa, apesar da tua mente hoje não ser aquela mente que você quer, apesar da carne parecer estar dominando, apesar da situação parecer estar perdida, apesar de espiritualmente parecer que você está morrendo, apesar de tudo isso, eu digo para você, como Paulo disse aos Romanos, portanto, hoje à tarde, sábado à tarde, 23 de março de 2024, se você quiser, nenhuma condenação vai haver para você. Por quê? Porque se você quiser, a partir de hoje à tarde, você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, aleluia. Mas pastor, é fácil andar pela carne? É muito fácil. Ah, para o senhor é bom porque falar assim, porque o senhor é pastor, aí tu se engana. Troca de pele comigo para tu ver. Ah, para o senhor é fácil porque o senhor não anda. Troca de pele comigo. O pecado bate a porta toda. E, como a gente sabe, o pecado bate a porta principalmente pelo viés pensamento. Primeira porta. Segunda porta, viés desejo. Terceira porta, viés olhar. Quarta porta, viés caminhar. Quinta porta, viés... Deixa eu falar, dá tempo de falar. Então, deixa eu dizer para você. Tudo
Para quem está pela carne, é uma porta de entrada. O homem e a mulher têm duas personalidades diferentes. E cada um com uma porcentagem. 89% dos homens, eles ativam o desejo pelo que vê. 79% das mulheres. Isso é um estudo lá de 2011. Acredito que hoje é bem mais. Elas ativam o desejo pelo que ouvem. Ei, duas portas que o diabo trabalha: ouvido e olhar. Por isso que Paulo diz: eu luto diariamente contra a minha carne. Capítulo 7 de Romanos, capítulo 11 de Romanos, capítulo 12 de Romanos. Paulo está dizendo: eu luto diariamente contra a minha carne, pelo aquilo que eu vejo. Alguns dizem que Paulo era solteiro. Você imagina um apóstolo cheio de Deus como Paulo, conhecedor da lei, escritor de 13 cartas, solteiro, em uma cidade como Atenas, que era conhecida como a cidade da prostituição, em uma cidade como Roma, que Paulo também era cidadão romano. Você imagina Paulo solteiro para manter uma vida espiritual com cerca de 40 anos de idade. Por isso que ele lutava tanto contra a carne. Pelo que olha, pelo que ouve, pelo que vê, pelo que escuta. Qual é aqui da porta do corpo? Não. Tudo a carne vai usar para derrubar. Por isso que Paulo diz: ai, eu vou dar a vocês, não ande segundo a carne, porque a carne tem eles portas para lhe tentar. Mas quem anda pelo Espírito primeiro, pensa nas coisas que são de cima. Quem anda pelo Espírito segundo, faz a vontade daquele que enviou ele para a missão. Terceiro, quem pensa como o Espírito anda, como diz Salmo 119, no caminho da luz. Quem anda como pelo Espírito anda, como diz Salmo 119, guardando a palavra no coração para não pecar contra si, contra Deus. Quem anda pelo Espírito faz como está escrito no Salmo 119, versículo 89: como purificará o mancebo, o jovem, a mulher, o homem ao seu caminho, observando conforme a sua palavra, a palavra do Senhor. Como quem anda pelo Espírito faz acontecer? Faz como está escrito no Salmo 90: ensina-nos a contar o nosso dia de tal maneira que avancemos corações sábios, versículo 12. Eita, meu querido, quem anda pelo Espírito, como é que faz? Está reunido nesta tarde como os discípulos estavam lá no dia do Pentecostes, ouvindo e sentindo a presença de Deus. Quem anda pelo Espírito, como é que faz? Deixa de ver de lado e vem cultuar o Senhor Jesus como você está fazendo essa tarde. Quem anda pelo Espírito, como é que faz? Exalta o Senhor com louvores, hinos e músicas e instrumentos. Quem anda pelo Espírito, como é que faz? Deixa a vontade do mundo, a cachaça, a mentira, a inveja, a calúnia. E o que é que vai fazer? Não entra em condenação, porque já passou da morte, do caos, da miséria, do inferno para a vida eterna, para o céu. E é esse caminho que nós estamos seguindo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Paulo, na sua carta, no livro aos irmãos de Hebreus, ele escreve: não vi mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória. Em outras palavras, no Adão ele estava dizendo: a carne está morta, a carne já era, eu estou só esperando aquele dia para receber a minha recompensa. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4 diz o seguinte: porque eu sei que o meu galardão está guardado não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Em Timóteo, Paulo dá uma ampla declaração
dizendo que a carne dele tinha ficado em segundo plano e ele corria a carreira que está proposta, olhando para Jesus. Quem está pelo Espírito não olha. Eu não vou para a igreja mais porque a Josefa não veio. Eu não vou para a igreja mais porque ela está lá. Eu não vou para a igreja mais porque a irmã Adriana aceitou Jesus. Eu não vou para a igreja mais porque o pastor disse que eu estava mal vestido. Eu não vou para a igreja mais porque a missionária falou isso e mais aquilo. Eu não vou para a igreja mais porque não dá mais para mim. Quem vive pelo Espírito diz: eu vou para a igreja porque lá está Jesus. Eu vou lá para a igreja porque eu vou adorar. Eu vou lá para a igreja porque eu vou dizer que ele é grande. Eu vou lá para a igreja independente do que dizem. Eu vou lá para a igreja porque lá é o melhor lugar. Eu vou lá para a igreja porque eu vou dizer como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que conversa, rapaz! Você tem que entender que a igreja é o lugar que você precisa estar. É uma falta muito grande, um buraco muito grande que é. Infelizmente ainda só tem culto aqui no sábado e no domingo. Ainda. Vamos orar para que a gente dê mais possibilidades, as coisas acontecerem. Mas para nós termos mais culto aqui. Por quê? Porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam brigando. É assim? Não? E como é? Que vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe o que é isso? Quem anda pelo Espírito. Quem anda pelo Espírito não tem como não viver em união. Quando eu cheguei aqui, vi só a Laís. Já perguntei: cadê Jesus? Entenda. Feliz, dali. A Daiane resolveu aparecer. Que maravilha. Nós precisamos, quanto mais rápido possível, fazer esse desapego do mundo. E se você desapega do mundo, é sinal que você está mais parecido com Deus. Se você andar no sol quente ou for para a praia, tenha certeza que você volta diferente. A pele diferente, uma cor diferente. Você fica queimado para valer. Já eu que nunca mais fui na praia, eu vou demorar mais uns 200 anos para ir. Eu sou branco que sou negro. Mas quem anda no sol é diferente. Crente é diferente, sabe por quê? Porque ele é queimado pelo sol da justiça. Porque ele não anda segundo a carne. Crente é diferente, sabe por quê? Porque enquanto muitos querem ouvir o funk e requebrar, crente quer ouvir louvor e adorar. Sabe por que crente é diferente? Porque sábado passado a gente está com 8 dias, que infelizmente eu ganhei 3 quilos. Mas para a gente ficar feliz e ficar alegre, não precisou de cachaça. Para a gente ficar feliz e alegre, não precisou rolar um clima entre eu e Moadão e ele puxar a faca para mim. Para nós ficarmos felizes e alegres, não precisou chamar a polícia para acalmar o ambiente. Para a gente ficar feliz e alegre, a música que estava tocando não era Anitta, era adorando ao Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Para a gente ficar feliz e alegre, não precisou de nada disso. Por quê? Porque andamos pelo Espírito. Lá no Rio, foi que eu cheguei em casa pedindo perdão, porque eu tenho repetido o prato 5 vezes. Mas fora isso, uma vez. Andar pelo Espírito faz diferença. E entenda uma coisa. Não adianta você e eu querer pensar, imaginar: não vou conseguir não. A força não é sua. O poder não é seu. Deixe só Deus. Diga assim para Deus: Deus, por mim eu não vou conseguir deixar de andar pela carne. Mas se o Senhor quer, que eu sei que o Senhor quer que eu deixe de andar pela carne e ande segundo o Espírito, me ajude, me dê a mão, me socorra. Você vai ver te socorrer. Amém?
lembrei de um hino. Vocês sabem assim, para encerrar. César a nós do mar da vida, quiserem indestrutível, segurar na mão de Deus e vai. Sem distância, causa ferida, não desista, não fique no trás. Segura na mão de Deus e vai. Canta o fogo, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não tem mais segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo te prometeu e não te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Caminhando, confessando, orando e jejuando. Segura na mão de Deus e vai. Só um varal. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não tem mais segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não tem mais segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e Rapaz, você quer também, tem outro não? Eu vou falar com o senhor. vai. Certo. É o que eu falei pro filho do pastor, que ele gostava mais da Bíblia do Facebook. Ah, tá. Depois ele pegou. Tá entendendo? Eu tô ligado. Vou lembrar dessa para cantar. Vou lembrar dessa, não vou lembrar dela 100% não. Não, né? Aí o cara perguntou pra ele se só ia uma vez quando ia pra igreja. Agora o Facebook era toda hora. É verdade. Vamos orar? É padrão, né? Vai voltar para Jesus hoje, não, né? Só no outro culto. Né? Vai voltar para Jesus hoje ou só em outro culto? É hoje. Maravilha, vamos orar por ela. Você não adora não, né? Jesus. Vamos orar? Jesus, aqui está a Daiane, Senhor, voltando à tua casa. Pai, eu te peço, Senhor, que, como diz Romanos capítulo 8, que nós possamos andar segundo o Espírito e abandonarmos a carne. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida dela e pelo seu retorno. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelos irmãos que vieram aqui, te louvo por cada um deles, Senhor, e que amanhã nós estejamos aqui, firmes e constantes. Escreve o nome dela no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você e a sua família, não só hoje, mas para sempre. E amanhã quem está aqui diz, Deus abençoe.